Olá, hoje vamos falar sobre adjunto adnominal. É o termo que caracteriza e determina o substantivo de uma oração sem o intermédio de um verbo. Vejamos um exemplo. Minha vizinha é uma pessoa simpática. Então, nós temos o substantivo vizinha e junto deste substantivo, nós temos minha, que é o termo que está determinando. Então, logo, e entre eles não há presença de verbo, então logo, minha é o adjunto adnominal. Nós temos também o substantivo pessoa, acompanhado, sendo determinado e caracterizado por dois termos, uma e simpática. Logo, eles funcionam como adjunto adnominal. Quem são os termos que exercem a função de adjunto adnominal? Pode ser o adjetivo ou locução adjetiva, o numeral, o artigo e o pronome. Lembrando que o pronome só pode ser aquele que exerce a função de pronome adjetivo, ou seja, aquele que acompanha o substantivo, tá ok? Vejamos exemplos. Aquela casa branca foi vendida. Nós temos em destaque branca, acompanhando casa. Branca é adjetivo, logo é adjunto adnominal. Meu carro está muito longe. Meu é pronome, acompanhando o substantivo carro, é adjunto adnominal. 20 candidatos foram selecionados. 20 indicando quantidade destes candidatos. Logo, 20 é adjunto adnominal. A água do rio está poluída. Do rio é uma locução adjetiva, está acompanhando, determinando o substantivo água, logo é adjunto adnominal. Você aceita uma fatia de bolo? Nós temos uma, é um artigo, determina o substantivo fatia, sem a presença do verbo, então exerce função sintática de adjunto adnominal. Existem alguns pronomes, como é o caso dos pronomes oblíquos, que é o meu, o teu, o seu, o nos, o vos. Eles, se estiverem dentro de um contexto, exercendo a função, tendo a função de um pronome adjetivo e sendo empregado com a ideia de posse, eles exercerão a função de adjunto adnominal. Vejamos exemplo. Beijou-lhe o rosto. Então, se eu for organizar essa minha frase aí, eu vou observar que o lhe, ele está acompanhando o substantivo rosto. Olha lá, beijou o seu rosto. Então, quando eu falo beijou-lhe o rosto, eu queria dizer que beijou o seu rosto. Então, o lhe está tendo a função de um pronome adjetivo e está sendo empregado com a ideia de posse, seu. Então, neste caso, ele funciona como adjunto adnominal. Lembrando que os adjuntos adnominais, eles são termos acessórios. Eles podem ser retirados da oração, do contexto, que eles não vão comprometer o sentido deste contexto. Algumas pessoas costumam se atrapalhar ou não entendem, não conseguem fazer a diferença entre predicativo e adjunto adnominal. A diferença é que o predicativo, ele se liga ao substantivo por meio de um verbo. Já o adjunto adnominal é o contrário. Ele está junto de um nome, mas entre eles não pode haver a presença de um verbo. Tudo bem? Vamos verificar exemplos. Minha amiga é inteligente. Eu tenho aí o substantivo amiga e tenho o adjetivo inteligente. Só que entre amiga e inteligente, eu tenho a presença, o intermédio de um verbo. Então, inteligente, neste caso, é predicativo do sujeito. Na próxima oração, minha amiga inteligente está feliz. Agora eu tenho amiga e junto de amiga, sem a presença de um verbo, eu tenho inteligente.
Agora, inteligente é adjunto adnominal. E eu posso retirar também esse inteligente da frase, que ele não vai fazer falta. A frase, de qualquer forma, vai ter sentido. Eu poderia dizer, minha amiga está feliz. Então, de qualquer forma, a frase seria coerente. Então, os termos acessórios, como é o caso do adjunto adnominal, ele pode ser retirado da frase, mas o predicativo, não. Tá ok? Vamos verificar também, como nós temos o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, o adjunto adnominal, nesse caso, ele vai ajudar a especificar e caracterizar o objeto. Mas a presença desse adjunto não vai ser obrigatória. Já o predicativo do objeto, ele é um termo que é exigido pelo verbo, tá? Então, a gente não pode retirar ele da frase, porque ele é exigido pelo verbo. Vamos ver exemplos. O menino considerava o cãozinho leal e carinhoso. Nós temos o verbo considerar, que é transitivo. Se ele é transitivo, ele requer um complemento. O seu complemento aí é o cãozinho, tá? E nós temos leal e carinhoso, que são termos exigidos pelo verbo considerava, né? Porque são características do objeto que seria o cãozinho. Então, aí, leal e carinhoso é predicativo do objeto, tá? São termos que estão caracterizando, qualificando o objeto e são exigidos pelo verbo. Já no nosso próximo exemplo, o menino queria muito um cãozinho leal e carinhoso. Nós temos o verbo queria, que é o verbo querer, tá? E o seu complemento, que seria muito um cãozinho leal e carinhoso. Que tudo isso seria o nosso objeto direto. Dentro deste objeto direto, nós temos leal e carinhoso, que é adjetivo, tá? Neste caso, ele não está sendo exigido pelo verbo. Ele está apenas caracterizando cãozinho, que seria substantivo. Então, ele é adjunto adnominal. Eu poderia retirá-lo da frase, que não comprometeria o sentido deste contexto. Então, ficaria: o menino queria muito um cãozinho, tá? Não era necessário leal e carinhoso. Então, adjunto adnominal é termo acessório, tá? Predicativo não, ele é exigido pelo verbo. E predicativo, como eu já falei, predicativo se liga ao nome, ao substantivo, com a ajuda de um verbo. O adjunto adnominal, não. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.